10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Outro exemplo, ó, efetuar a soma algébrica abaixo. Aí agora com 3, ó, certo? 3 frações. Aí o que é que nós temos aqui, ó? Com 3 frações com denominadores diferentes. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, o MMC dos denominadores, certo? Então temos ainda um processo que não exige o cálculo do MMC. Vamos ver ele em seguida. Aí vamos lá, encontrei o MMC de 2, 4 e 5, que é 20. Está aqui o MMC. Aí vamos aplicar esse processo que nós vimos aqui em cima, ó. Então, 20 dividido por 5 dá 4. O resultado 4 vezes 4 dá 16. Aí pega o 16, ó, e coloca aqui, certo? Então, primeiro divide. Espera aí, deu errado aqui. Vamos apagar. Borracha. Acho que eu não acionei a borracha. Espera aí. Pronto, ó. Apaga aqui, ó. Certo? Aí, volta aqui, a canetinha. Pronto. Então, primeiro, divide e depois multiplica. Certo? Então, 20, que é o MMC, dividido por 5, 4. Resultado 4 vezes 4, 16. E aí traz o resultado para cá, ó. Aí repete o sinal de mais. Aí com a segunda fração, ó. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 5, 50. Aí traz o 50 para cá. Aí o próximo sinal é menos. Aí repete o sinal lá de menos. Aí a terceira fração, 20 dividido por 4, 5. O resultado de 5 vezes 1, 5. Aí coloca aqui. E no final, é só operar aqui os numeradores. Ó. 16 mais 50 dá 65. 66. E 66 menos 5 dá 61. Então, o resultado aqui fica 61 sobre 20. Bom? Aí agora vamos ver para cá novamente. Temos ainda um processo que não exige o cálculo do MMC. Ah, então é mais prático? Sim, é mais prático. Entretanto, ele é utilizado na soma ou subtração de 2 frações de cada vez. Ou seja, exige um processo mais prático que não exige a necessidade do MMC. Entretanto, ele só é aplicado nas frações de 2 em 2, ou seja, 2 de cada vez. Vamos ver ele aqui, ó. O exemplo, com as mesmas frações. 4 sobre 5 e 5 sobre 2. Denominadores diferentes. Então vamos lá, solução. Usando o processo prático para essa soma, sem o cálculo do MMC, ó, como é feito. Então aqui já está feito, certo? Só que aí eu vou usar a canetinha aqui para explicar o que foi que aconteceu. Ó. O processo prático é o seguinte, ó, nós vamos multiplicar, certo? Ó, os meios e os extremos. E depois multiplica os denominadores. Aí fica assim, ó. Primeiro os extremos, ó. 2 vezes 4, 8. Aí traz o 8 para cá, ó. Certo? Aí repete o sinalzinho nesse caso de mais. Aí agora os meios. 5 vezes 5, 25. Aí traz para cá, ó. Certo? E por fim multiplica os denominadores aí. 5 vezes 2, 10. Aí traz o resultado para cá, ó. Pronto, aí agora aplica o mesmo conhecimento da questão anterior. 8 mais 25, 33. Aí fica 33 sobre 10. Certo? Então, olha, um método sem a necessidade de procurar o MMC, mas que gera o mesmo resultado. Certo? Entretanto, ele só pode ser aplicado em 2 frações. Se você tiver uma quantidade maior de frações, 3, 4, 5 frações, e quiser aplicar esse método, pode. Entretanto, você tem que aplicar de 2 em 2. Por exemplo, aqui, soma 2, aí encontra esse resultado. Aí pega esse resultado e opera com a próxima. Aí encontra um outro resultado. E aí vai continuando, operando até chegar na última fração. Mas aí de 2 em 2, não dá para aplicar em mais de 2 frações de uma só vez. Se tiver mais de 2 frações, podemos aplicar o método anterior, encontrando o MMC. Agora, multiplicação e divisão de frações, certo? Na multiplicação de números fracionários, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Assim,
como é mostrado nos exemplos abaixo. A multiplicação é bem simples, é só multiplicar de forma bem prática, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, 8 sobre 3 que multiplica 4 sobre 3. Aí fica aqui, ó, 8. 8 vezes 4 e 3 vezes 3. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 3, 9. Então, 8 sobre 3 que multiplica 4 sobre 3 é igual a 32 sobre 9. Ah, mas aqui os denominadores são iguais. Bom, na multiplicação de frações, o valor dos denominadores não é levado em consideração, certo? O processo é sempre o mesmo para toda e qualquer fração. Outro exemplo, ó, com denominadores diferentes e um sinalzinho aqui diferente, né? Um sinal negativo. As anteriores não tinham sinais, então quer dizer que eram as duas positivas. Se eram tudo positivo, então não há necessidade de fazer o jogo de sinais. Mas aqui, como tem aqui, ó, um sinal diferente, então há necessidade de fazer o jogo de sinais. Porém, o método continua o mesmo. Ó. Numerador vezes numerador. Menos 5 que multiplica 4. Menos 5 vezes 4. Denominador vezes denominador, ou seja, 2 vezes 3. Está aqui, ó. Aí vamos multiplicar aqui em cima. Menos 5 vezes 4. O 4 não tem sinal, quer dizer que é positivo. Então fica menos com mais, menos. 5 vezes 4, 20. Então, menos 5 vezes 4 resulta em menos 20. E no denominador, como é tudo positivo, então não há necessidade de fazer jogo de sinais. Já sabemos que o resultado é positivo. Então, 2 vezes 3, 6. Aí agora nós temos menos 20 sobre 6. Como os dois valores são pares, então eu posso simplificar aqui por 2. E aí vamos ter, ó, menos 20 dividido por 2. Podemos efetuar o mesmo jogo de sinais. Né? Menos por mais, menos. 20 dividido por 2, 10. E aqui embaixo, 6 dividido por 2, 3. Então, menos 5 sobre 2 vezes 4 sobre 3 resulta em menos 10 sobre 3. Essa é a multiplicação de frações. Agora, na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. Ou seja, a divisão, para se fazer a divisão de frações, na verdade, nós temos que transformar a divisão em uma multiplicação. E aí, quando transformar a divisão em uma multiplicação, aí podemos aplicar, certo, esse método da multiplicação. Vejamos o exemplo. Ó. Nós temos aqui, ó, 8 sobre 3 dividido por 4 sobre 3. As mesmas frações que estavam aqui, ó, só que aqui estavam multiplicando. E agora nós vamos dividir elas duas. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, uma divisão. Aí, para efetuar a divisão dessas duas frações, nós vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Como? Ó? Nós vamos repetir a primeira, ó, 8 sobre 3, repete. Aí, o sinal de dividir troca pelo sinal de multiplicação. E a segunda fração, que era 4 sobre 3, inverte e fica 3 sobre 4, certo? E agora, como nós temos a multiplicação de frações, vamos aplicar esse método da multiplicação. Numerador vezes numerador, 8 vezes 3. Denominador vezes denominador, 3 vezes 4. Aí no numerador, 8 vezes 3, 24. E no denominador, 3 vezes 4, 12. E aí vamos dividir. 24 dividido por 12 dá 2, certo? Então, 8 sobre 3 dividido por 4 sobre 3 resulta em 2. Esse é o resultado da divisão. Agora, potenciação e radiciação de frações. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse mesmo expoente, conforme os exemplos abaixo. Ou seja, olha aqui, ó. Nós temos a fração 4 sobre 3. Se eu pegar essa fração e elevar um expoente qualquer, como por exemplo aqui, ó, ao quadrado, então quer dizer que eu estou elevando individualmente o numerador ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, e também o denominador ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, certo? Então fica 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Lembrando, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e dá 9. Então, 4 sobre 3 ao quadrado resulta em 16
sobre 9. Outro exemplo, ó. Se nós tivermos aqui, ó, 2 sobre 3 elevado a 3, ou seja, elevado ao cubo. Da mesma forma, numerador elevado a 3, 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado ao cubo. E o denominador elevado a 3, aí, 3 elevado a 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 3 elevado a 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, 2 sobre 3 elevado a 3 é igual a 8 sobre 27. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Ou seja, é o mesmo raciocínio aqui, ó. Do jeito que quando eu pego uma fração e elevo a um expoente, é diferente de 1, seja ou 2, ou 3, ou 4, seja ele qual for, eu vou elevar individualmente o numerador e o denominador a esse expoente. Na radiciação, ou seja, quando eu aplico uma raiz quadrada ou cúbica, ou seja, ela seja qual for o índice dela, eu estarei fazendo o mesmo processo individualmente. O numerador, nós iremos encontrar a raiz desse numerador e a raiz também do denominador individualmente, do jeito que foi feito nas potências. Então, vamos lá, ó. Nós temos aí, ó, raiz quadrada de 25 sobre 64. Então, individualmente, vamos extrair, ó, a raiz quadrada de 25, que é o numerador, sobre a raiz quadrada de 64, que é o denominador. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64, certo? Então, o mesmo processo, no ponto de vista que nós vamos extrair a raiz individualmente. O mesmo processo das potências. Outro exemplo. Raiz quadrada de 1,44, certo? Então, nós temos aqui a raiz quadrada de um número decimal, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse número decimal, transformá-lo em frações, certo? Ou seja, 1,44 é igual a 144 sobre 100. Ou seja, para transformar esse número 1,44 em uma fração, eu escrevi ela sobre uma potência de 10, certo? Ou seja, um número múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante. Nesse caso, sobre o 100. Por quê? Porque depois da vírgula nós temos duas casas, certo? Ou seja, dois números. E aqui embaixo vai ficar 2 zeros. Se fosse mais números depois da vírgula, então nós iríamos aqui aumentar a quantidade de zeros conforme a quantidade de números. Então, 1,44 é igual a 144 sobre 100. E agora nós temos a fração e vamos extrair a raiz quadrada individualmente do numerador e do denominador. Ou seja, a raiz quadrada de 144 no numerador e no denominador a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 144 é 12, a raiz quadrada de 100 é 10. Como eu tenho aqui dois números pares, então eu irei simplificar por 2. 12 dividido por 2 dá 6 e 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, raiz quadrada de 1,44 é igual a 6 sobre 5.